Oi, eu sou a Fernanda e hoje é o famoso vídeo Melhores Livros do Ano de 2022. Eu adoro fazer esses vídeos, fazer aquele balanço dos livros que eu mais gostei no ano, relembrar as minhas leituras e às vezes até mudar, que às vezes na época eu amei aquele livro, mas quando eu penso nele não me vem o sentimento que realmente aquela sensação que eu tenho quando eu penso em um livro que o torna o favorito. Então, assim, é muito bom reviver esses livros, relembrar como foram as leituras e fazer, assim, essa lista do que eu mais gostei no ano. E é isso. Antes de iniciar o vídeo, né, de eu mostrar quais são esses livros, já vai deixando o seu curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber sempre os vídeos, comenta aqui embaixo, porque os comentários são muito importantes, por favor, ajuda muito. E me acompanha nas redes sociais, né, vou deixar aqui todos os links das minhas redes sociais. Ano que vem eu vou estar mais ativa nas minhas redes, porque agora sim minha vida voltou aos trilhos, né? Minha rotina voltou ao normal. Não esquece de comprar alguma coisa na Amazon, comprar no meu link, que ajuda muito, nem que seja assim um cotonete. E é isso, gente. Então vamos direto para essa listinha de melhores livros do ano, que tá maravilhosa. Bom, e é sempre difícil quando chega assim o final do ano, pra gente escolher qual foi a melhor leitura do ano, porque assim, a gente tem apego às leituras e escolher a melhor entre tantas leituras é bem difícil pro leitor, a gente fica meio que indeciso. Então eu fui escolhendo alguns livros que eu favoritei, outros que eu nem tinha favoritado, mas eu resolvi trazer porque quando eu lembro do livro me trouxe assim um bom sentimento e pra mim isso que são os melhores do ano. São aqueles livros que quando a gente lembra nos trazem bons sentimentos, porque às vezes ali no calor do momento a gente favorita um livro, mas depois quando a gente lembra daquele livro não vem, sabe, aquele sentimento de coração aquecido. Assim, pode ser que eu ainda tenha algum favorito, porque eu ainda tenho mais 4 livros para ler. Eu tô lendo um e tenho mais 3 para finalizar, mas eu creio que não vai ser, nenhum desses vai ser favorito. E então eu separei 11 livros, vai estar na ordem do melhor, do menos bom pro melhor, né? Vamos lá. Então, em 11º lugar vai estar Letais, da Sarah Shepard. Releve minha unha, tá? Que tá uma que não está pintada. Mas eu separei aqui Letais, da Sarah Shepard, que é da série de Pretty Little Liars. E por que eu separei esse livro? Bom, eu separei esse livro porque é uma série que eu venho lendo desde o início do ano. E assim, essa série tem um lugar muito especial no meu coração. Por mais que seja um livro para adolescentes, sei lá, crianças pré-adolescentes de 12, 15 anos, eu gosto de ler. Me dá assim aquela boa sensação. É um livro gostoso de ler, é um livro legal. Tem assim aquela investigação, vários segredos, e eu gosto disso, eu gosto do sentimento que esse livro me traz. E eu acho que é isso, os livros não importam para qual idade é, o importante é o sentimento que ele vai te trazer. E esse aqui me traz ótimos sentimentos, ótimas recordações, e é uma leiturinha bem gostosa e bem rápida de se fazer. E assim, e por que eu escolhi esse livro? Esse aqui ele é o antepenúltimo, então faltam mais 2 livros para me finalizar da série. E assim, uma série de 16 livros, faltando somente 3, faltando somente 2 livros na realidade. Isso, agora faltam somente 2 livros, se eu não estiver enganada. 2 ou 3 livros, alguma coisa assim que eu até me esqueci. Mas e aí, é isso. Esse livro aqui eu trouxe ele porque aqui parecia até um final de série, porque aqui todos os segredos das meninas foram revelados, os piores segredos, aqueles segredos que eu vinha comentando que, se fossem descobertos, elas seriam presas, porque realmente eram crimes hediondos. Alguns elas tinham sido acusadas injustamente, outros não. Outros meio que foi ali assim, um jogo de xadrez, ela foi movendo peças para incluir elas nesses crimes que elas cometeram. Então elas achavam que estava tudo bem, quando A finalmente revela todos os seus grandes segredos. E o pior acontece, né? Elas vão presas e aí vocês vão imaginar o que acontece. Tipo assim, a vida dela vai desmoronar das 4 meninas, porque elas estavam indo pra faculdade, elas vão ser meio que expulsas, né? Porque qual é a faculdade que vai querer um grupo de criminosas? E aqui, gente, tá? Não é spoiler, tá bem aqui. Esse é só o ponto X, o ponto inicial, onde os seus segredos são revelados e elas vão ali correr para tentar se livrar dessa condenação. Gente, muito bom. Eu tô assim muito ansiosa, já com saudade para esse final de série que já está assim quase acabando. E o 10º livro, claro que eu teria que trazer um livro da Rainha do Crime, que é um livro da Agatha Christie, e esse livro foi, e não sobrou nenhum. Esse livro é muito bom, é um livro muito instigante. É um livro que se passa em uma ilha,
onde 10 pessoas vão estar isoladas nessa ilha, ou seja, ninguém entra, ninguém sai. E lá todos vão morrer. Exatamente, não vai sobrar ninguém, como o próprio nome já diz, não é spoiler. E não sobrou nenhum. Agora, o que me instigou a essa leitura foi: como é que todo mundo morreu? Será se o último que morreu matou todo mundo e em seguida se matou? Ou será se tinha alguma pessoa escondida nessa ilha e depois foi embora? Ou será se é um pacto? O que será que aconteceu? E o mais interessante é que essa história é baseada em um poema que é Os 10 Soldadinhos. Então, assim, gente, é um livro muito instigante. Você vai querer descobrir o que realmente está acontecendo ali. Porque as mortes vão acontecendo de acordo com esse poema infantil. E é muito massa ver como realmente tudo vai acontecendo e você tentando descobrir quem realmente é o culpado. Se realmente tem alguém escondido nessa ilha, né? Porque é uma ilha enorme, então alguém pode estar ali escondidinho, tramando alguma coisa. E não é à toa, gente, que esse é o maior romance da Agatha Christie, porque, tipo assim, é um dos melhores que eu já li. Esse livro, assim, é perfeito, eu super indico, então super leiam. E é isso, perfeito. E o 9º livro vai ser Corte de Asas e Ruínas, da Sarah J. Maas. Gente, eu amei esse livro. Pra mim foi um final incrível de trilogia. E nesse desfecho a gente vai acompanhar a Fairy em busca de vingança pela corte primaveril, né? Afinal, aqui ela vai querer se vingar de tudo que fizeram com ela e com os amigos dela. O início do livro foi um pouco lento, eu demorei a dar aquela engatada, gente, mas quando pegou, assim, o livro dá uma virada que eu nem estava esperando uma virada tão imensa como foi essa. E acompanhar como as coisas foram acontecendo, como a Sarah, como sempre, faz personagens femininas super fortes, super decididas, que elas não têm medo. O plot aqui é muito bom, a virada, a batalha. Gente, a batalha final pra mim foi épica, foi incrível. E o que eu mais gostei nessa trilogia foi a evolução dos personagens, a gente vê o crescimento dos personagens, a gente vê aquele personagem, mas ele tem muito mais do que aquilo que ele tá nos mostrando de início. E o melhor pra mim, com certeza, foi a batalha final. A batalha final foi, assim, perfeita. Teve gente acordando pra vida, né, que tava meio ali, dormindo. Teve gente, assim, que mostrou quem realmente que é aquele ponto. E, assim, vamos ler, porque essa batalha aqui foi demais. Eu devorei a cena da batalha. Devorei, adorei. Perfeito esse livro. E o 8º livro dessa listinha de melhores do ano vai ser O Enigma do Lago, que é um livro nacional disponível no Kindle Unlimited. Ele é escrito por 2 irmãs, que são as irmãs Werneck. E, gente, eu amei esse livro. Por quê? Aqui a gente tem a nossa protagonista, a Anne. Ela tá ali passando por um momento difícil, vai voltar às aulas, ela terminou o seu relacionamento de muito tempo. E ela, em determinado dia, ela vai no lago da sua casa, porque na frente da casa dela tem um lago. E chegando lá, o que ela vai encontrar? Um boto rosa. Então ela chama o pai dela e o pai dela tem um aquário. Então esse boto é levado para o aquário do pai dela. E no outro dia, o que acontece? Misteriosamente, o boto rosa simplesmente desaparece, sem deixar nenhum rastro, sem deixar nenhum vestígio. E todo mundo fica tipo, meu Deus, o que aconteceu? Como é que um boto desaparece de um aquário fechado? Ninguém ficou entendendo, então fica aí esse início de mistério. E quando ela volta às aulas, né, como eu disse, ela terminou um relacionamento de muito tempo, então ela tá ali meio que na dela. E coisas vão começar a acontecer, mortes brutais mesmo vão acontecer. E ela vai tentar descobrir quem que tá cometendo esses crimes, o porquê dessas mortes. E vai aparecer aí nesse livro o seu novo vizinho, que mora assim do outro lado do lago. É uma pessoa misteriosa, muito linda por sinal. E tipo assim, de início eles vão se detestar. E a gente sabe o que acontece, né, quando as pessoas se detestam demais. Eles vão estar ali criando um namoro de mentira, porque ele tem um grande segredo. Então eles vão estar inventando aí esse namoro. E vai ter meio que aqui um namoro de mentira, um enemy to lovers, porque eles se detestam. Mas assim, gente, é muito bom. A escrita é bem fluida, a narrativa realmente te prende do início ao fim. Tem folclore brasileiro, né? Muito mistério, muita investigação e ainda é nacional, disponível no Kindle Unlimited. Foi uma das minhas, literalmente, melhores leituras do ano. Claro, né, Fernanda? Aqui nós estamos o quê? Nos melhores do ano, né? Enfim, muito bom. E em 7º lugar, eu vou trazer aqui um livro que literalmente explodiu minha mente durante a leitura, que foi A Grande Ilusão, do Harlan Coben. Esse livro aqui me deixou assim em surto, eu devorei ele todo numa noite, eu comecei uma parte, óbvio,
E o que faltava, acho que da metade pro fim, foi todo numa noite, porque eu tava vidrada, eu não conseguia parar de ler. Aqui a gente vai ter a nossa protagonista, que é a Maia. Ela vai estar passeando num parque com seu marido quando eles vão ser assaltados. E nisso o marido dela morre. Mas assim, essa morte foi um tanto quanto suspeita. Ela começa a achar que realmente não foi um simples assalto. Ela começa a achar que aquilo foi tudo de propósito, que tinha sido tudo combinado, que realmente alguém matou o marido dela já nessa intenção e não um simples assalto. Então ela vai começar a investigar a morte do marido dela, que aparentemente está ligada à morte da irmã dela. Então, assim, as peças começam a se ligar. E quando a gente pensa que a gente tá, assim, sabendo de tudo, que tá, tô manjando tudo, o Harlan vem e te mostra que você não sabia de nada e faz um plot twist daqueles perfeito. Assim, gente, muito bom. Eu não tava esperando. Quando aconteceu, eu fiquei de boca aberta. Eu passei horas pensando nesse livro, eu passei dias pensando nesse livro e já querendo pegar um próximo livro do autor. E 2023 tem que ter muito Harlan Coben nas minhas leituras. Então, se você quer um livro bem envolvente, um livro realmente que vai te prender do início ao fim, se você gosta de livros com plot twist, eu super indico A Grande Ilusão do Harlan Coben, gente. Muito bom. E agora, no sexto lugar, vai ser Pachinko. Foi a minha primeira leitura de um livro oriental que eu fiz com o Clubinho. E assim, eu amei a leitura. É uma leitura assim, bem difícil. É um livro muito triste. Tá ali se passando num momento bem delicado da história. Só que, tipo assim, ele não te explica muito ali do que realmente está acontecendo, de fato, na parte da guerra. Ele te mostra mais a relação dessa família. E o que mais torna esse livro ser difícil é ver como as mulheres eram tratadas na época. Não que as mulheres hoje em dia sejam tratadas a mar de rosas, não, mas naquela época era bem mais difícil. A nossa protagonista, que eu até esqueci o nome dela, ela conhece um cara, eles meio que se apaixonam, ela engravida dele. E ela pensando que eles iam se casar, quando na realidade ela descobre que ele já tem uma outra família, então ele não pode se casar com ela. Então uma outra pessoa vai e assume o filho dela, então ela se muda da cidade onde ela mora, vai para outro lugar. E lá, gente, vai acontecer, tipo assim, uma tragédia atrás da outra. Elas vão crescer na vida, tipo, elas vão ter o seu próprio negócio, mas vai ser, tipo assim, uma coisa ruim atrás da outra, uma bomba atrás da outra, literalmente. E o final do livro é muito, muito, muito triste. O personagem que eu mais me apeguei, assim, literalmente morreu. E então, assim, é um livro bem profundo, é um livro bem emocionante e, assim, eu super indico. E é claro que nessa lista não poderia faltar simplesmente Colin Hoover. E em quinto lugar está É Assim Que Começa, da Colin Hoover. Esse livro aqui foi o tipo de livro que, quando terminou É Assim que Acaba, pra mim tava tudo ok, tava tudo ótimo. Eu não sabia que eu estava precisando de uma continuação pro primeiro livro, até que ela lança É Assim Que Começa. E quando eu li, eu percebi que eu precisava de um novo final. Eu precisava saber o que ia acontecer com a Lily, o que acontecia com o Atlas, se eles realmente vão ficar juntos, como é que vai ser esse ficar juntos, como é que vai ser esse desenvolvimento. Porque ela vem, né, de violência doméstica, então acompanhar tudo isso foi muito bonito. E aqui o que eu mais gostei nesse livro foi que a gente conheceu mais da vida do Atlas. Porque no primeiro livro a gente conhece da história dele, mas ali assim, superficialmente. A gente acompanha mais a vida da Lily. E aqui a gente conheceu todo o lado da vida do Atlas, tudo que aconteceu com ele na sua infância. A gente vai conhecer aqui uma nova parte da vida dele, né? Um plot twistzinho assim, basiquinho. E assim, o final desse livro é muito bom. Gente, eu adorei. Como sempre, né, a escrita dela é muito boa. E assim, eu marquei uma coisa que, tipo assim, me marcou muito, que a Lily diz, né, que a vida é muito engraçada. A gente só tem alguns anos para viver, então precisamos fazer o possível para viver esses anos intensamente. Não devemos perder tempo com coisas que talvez aconteçam algum dia ou então nunca. Gente, esse livro é muito bom. A escrita é muito fluida, a narrativa realmente te prende. É um livro bem emocionante, bem profundo. E eu só tenho uma coisinha a dizer: continue a nadar. E agora vamos falar de mais um nacional que ficou em quarto lugar, que é Eu Inútil, da Cibele. Esse livro foi um livro assim que ele é bem curtinho, mas traz uma carga tão emocional, tão grande, tão pesada, que você lê ele assim com todo o tempo aquele nó na garganta, aquele aperto no coração.
Porque aqui a gente vai acompanhar a vida da Madalena. Ela era uma garotinha que cresceu com a mãe dela chamando ela de inútil, dizendo que ela não servia pra nada, que ela era gorda, que ela era feia, que ela tinha o cabelo duro, cabelo... Gente, barbaridades que ela falava pra ela. É tão tal que tem um dia na escola que a professora pergunta o nome dela e ela diz que o nome dela é inútil. De tanto que a mãe dela chama assim. A mãe dela faz ela passar fome. Gente, a mãe dela faz coisas assim abomináveis. E é claro, gente, que a gente sabe que a pessoa que cresce com isso, ela vai... Isso vai afetar ela de forma negativa. Então a Madalena vai ter sentimentos conflitantes, que vai mudar a vida dela de adulta. Quando ela chega numa fase da vida dela, ela tem que, né, que buscar terapia, porque aquilo, assim, destruiu realmente com ela. Então, assim, por mais que seja uma leitura difícil, pela carga emocional que tem, né, por mais que seja um tema bem pesado, eu super indico essa leitura. Porque, assim, você vê a Madalena se achar culpada pelas coisas que a mãe dela dizia, né? A criança se sentia culpada porque ela não conseguia entender e a mãe dela colocava na cabeça dela que a culpa de tudo era dela. Então, gente, assim, vamos ler esse livro que ele é muito, muito, muito bom. E é bem curtinho, você vai ler super rápido. Bom, então agora vamos para o top 3. Gente, o meu top 3 vai começar aqui com Um Lugar Bem Longe Daqui. Porque esse livro foi, assim, um divisor de sentimentos conflitantes, onde o início do livro foi um pouco difícil de pegar. Era um pouco uma leitura, assim, mais arrastada. Acho que 30% do livro ficou, assim, um pouquinho arrastado. Mas, cara, do nada, assim, quando eu viro para o próximo capítulo, pronto, pã, a leitura me prende, eu não consigo parar. Porque aqui é uma história bem triste, né? A Kaya Clark. Ela é uma garotinha que morava com sua família em um brejo, né, na cidade dela. Só que, tipo assim, o pai dela era alcoólatra, a mãe dela, tipo, apanhava muito do pai dela, o pai dela dava nos irmãos dela. Então, aos poucos, todo mundo foi embora. Primeiro a mãe dela foi embora, depois os seus irmãos mais velhos, depois o seu irmão, a quem ela era muito apegada, e por último, o seu pai vai embora. Então, ela fica simplesmente sozinha e abandonada no brejo. Eu não lembro se ela tinha entre 6 e 8 anos, não me recordo muito bem. Mas vocês imaginam, uma criança sozinha em um brejo, como é que ela vai sobreviver sem trabalho, sem dinheiro? Então, aí foi que tudo me pegou, porque aí que ela mostrou a força que ela tinha. Então, ela passou a viver sozinha, a se virar, ela aprendeu a cozinhar, ela pegava mariscos para vender. E tinha esse cara na cidade, né, que ele tinha uma lojinha, que ele ajudava ela, ele e a mulher dele. Então, assim, então, devido às pessoas terem abandonado ela tinha uma certa carência de querer que realmente alguém gostasse dela. Então, por isso, ela passou por algumas situações quando ela se apaixonou por um cara que ele também abandonou ela. Então, ela conhece uma outra pessoa e aí que a vida dela vai dar uma virada, porque devido a essa carência, ela vai aceitar muitas coisas. E esse cara, digamos que não seja tão bom quanto ele demonstre ser. Então aí vai acontecer uma coisa que vai dar uma virada no livro. Então, assim, eu achei uma história muito boa, muito emocionante. E eu não sei de onde é que aquela menina tirou tanta força, né, pra fazer tudo que ela fez. Então, assim, é um livro muito emocionante e eu super indico. É um livro, assim, muito triste, muito emocionante. A adaptação é muito boa, ficou bastante fiel e, assim, gente, é muito emocionante. Eu adoro. Inclusive, tem um vídeo aqui falando sobre o livro versus o filme. Então, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês estarem assistindo, tá bom? E em segundo lugar vai estar Cidade da Lua Crescente, também da Sarah J. Maas. Esse livro aqui também tem um início um pouco difícil, um pouco mais lento, bem arrastado, você às vezes quer desistir. Mas se você conseguir continuar a leitura, você não vai se arrepender, porque é um livro muito bom. Aqui a nossa protagonista, que é a Bryce, ela é uma semiférica. Acho que a Sarah adora isso de semiférica, protagonista. E aqui ela é bem, gosta de balada, gosta de se divertir. E certo dia ela vai presenciar um assassinato brutal de várias pessoas ali, de alguns amigos. E nisso ela vai entrar naquele mundo de balada, vai se afundar naquilo. 2 anos depois, uma morte brutal acontece novamente. E, tipo assim, bem parecida com a morte dos amigos dela. Então ela acha que isso tudo está ligado, então ela vai investigar essa morte. Vai investigar para ver se isso não tem alguma ligação com a morte dos amigos dela. E aí que ela vai começar a descobrir coisas, passar por grandes perigos. Nisso tudo, vão colocar o Hunt, que é um anjo caído e escravizado,
pra ficar como uma espécie de segurança dela. Ela detesta ele detesta ela. E quando isso acontece nos livros da Sarah, a gente já sabe no que vai dar, né? Um Enemy to Lovers, né? Porque tem que ter, né? Nos livros da Sarah, não adianta. Só que assim, esse livro, ele tem personagens bem construídos. Por mais que no início seja bem lento, ele vai te prender. É um livro bem emocionante, tem aquelas cenas de batalha épica, tem aquele plot twist maravilhoso, personagens femininas fortes, que é disso que eu gosto nos livros da Sarah. Porque ninguém aguenta mais ver a mocinha que precisa de um homem pra defender ela. Ninguém aguenta mais isso. E aqui vai ter uma morte específica que, tipo assim, eu chorei demais, demais. Porque eu tava muito apegada a essa personagem. E, assim, sofri demais nessa leitura. Eu praticamente li esse livro todo em um dia, de tão bom que tava. Não conseguia parar. Então, assim, pra mim é isso que é bom livro. É quando eu penso no livro, né, como eu já disse, e ele me vem um bom sentimento. E esse livro me trouxe isso. E agora, em primeiríssimo lugar, o último a ser citado de melhores do ano. E por último, e bem mais importante, Um Céu Além da Tempestade, da Sabaa Tahir. Esse eu acho que não é segredo pra ninguém. Quem acompanha os meus vídeos sabe que eu sou louca por essa série. E aqui, pra mim, foi o melhor fechamento de série. Isso que eu chamo de final épico. É um livro completo. Não tem elfos e feéricos, não tem nada disso. É uma fantasia totalmente diferente do que a gente está acostumada a ver por aí. Então, por isso que eu gosto dele. E, cara, eu amei esse livro. O Elias é o meu xodozinho, é o meu cuti-cuti-cuti. Muito lindo, muito fofo, muito... Por mais que ele tenha sido criado pra matar, pra odiar, ele não tem isso. Ele é muito doce, gentil, mas claro, né, quando é pra matar, ele sabe, tá? E a Laia, a nossa protagonista, ela é uma menina forte que teve que passar por várias coisas difíceis. Ela perdeu praticamente toda a família dela. E aqui no livro, eles dois vão se unir para liberar os eruditos, que é o povo da Laia, que é um povo que vem sendo escravizado pelos marciais, que é do povo do Elias. E só que assim, aqui tem todo um motivo para eles estarem sendo escravizados. A gente vai ter aqui dois vilões, uma vilã e um grande vilão, que na realidade esse grande vilão, ele não é só um vilão, ele tem toda uma camada que explica o que aconteceu com ele, que chega um momento que você tem pena dele pelo que aconteceu com ele, você sente a dor do vilão. E o final, gente, é muito triste, é muito bom, é muito feliz, tem muita coisa, você ri, você chora, você se apaixona. Tem uma morte, assim, que você fica com vontade de socar, porque isso acontece, que eu não queria que tivesse acontecido. Mas, gente, é um livro muito bom. Assim, eu pretendo um dia reler esse livro, porque... perfeito. Leiam Uma Chama Entre as Cinzas. Aproveita que o primeiro tá no Kindle Unlimited. Você pega pra ver se você vai gostar. E claro que você vai amar, não tem como não amar. Então, esses são os melhores do ano, com certeza. Eu tive ótimas leituras esse ano. E eu quero que você deixe aqui nos comentários qual foi o melhor livro que você leu esse ano. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.